Quando o conheci, em meados dos anos 90 do século passado, ele estava no ocaso da vida, vergado pelo peso da existência e dos desenganos mundanos. Ainda assim, conservava exuberantes laivos de uma existência multifacetada, que dedicara a um sem número de ofícios, os quais eram expressivos de sua múltiplice e complexa personalidade. Apesar de seu físico diminuto e franzino e sua baixa estatura, quem o conheceu em plena juventude e maturidade atesta a flama, o ardor, a paixão e a vivacidade que emanavam dele naqueles pujantes dias. Era uma presença encantadora, uma mente sagaz e um orador notável. Ouvi essas impressões há mais de 2 décadas do nosso importante intelectual e historiador mineiro Francisco Iglesias, que fora seu amigo por 50 anos. Talvez não com essas idênticas palavras, mas quero crer que o conteúdo se assemelhava ao que elas exprimem. Tive a alegria e o privilégio de privar de sua amizade nos últimos anos de sua senectude. Fui-lhe apresentado pelo amigo comum Renato Sampaio e desde então passei a lhe fazer visitas regulares em sua última morada, um apartamento situado na rua Paulo Simone, bairro Savassi, na capital mineira. Acabei também por levar vários intelectuais que lhe admiravam a pessoa e a obra, dentre os quais destacaria meu fraterno amigo, o misantropo escritor mineiro, ainda impublicado, me permitam o neologismo, Gilberto Figueiredo Lula Júnior, poeta, contista e exímio leitor. Passei tardes agradáveis na companhia de João Etienne Filho, ouvindo-lhe recitar seus tocantes poemas e contando aprazíveis histórias de conhecidas personalidades literárias com as quais convivera, dentre elas os autodenominados os 4 cavalheiros do Apocalipse, Fernando Sabino, Otto Lara Rezende, Paulo Mendes Campos e Hélio Pellegrino, que em tenra juventude foram ávidos comensais daquele banquete babélico de livros e ideias que era a biblioteca de Etienne. Poderia continuar a elencar indefinidamente os demais nomes com os quais ele conviveu e privou ao longo de seus 79 anos, junto aos quais formava um verdadeiro cenáculo. Nomes como o de Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Otávio de Faria, Alceu Amoroso Lima, do qual foi secretário, e Vinícius de Moraes. Ele exerceu por 34 anos a crítica literária em Belo Horizonte nas páginas do jornal católico O Diário, atividade que lhe pôs em contato com escritores Brasil afora, dos quais recebia livros com amáveis dedicatórias que enchiam e enriqueciam as estantes de sua notável biblioteca, que chegou a atingir a cifra de mais de 20.000 volumes. No momento que passei a frequentar-lhe a casa e a vida, boa parte desse afamado acervo já se tinha dispersado pelos anos afora, nas diferentes mudanças de endereço do escritor, mas ainda se constituíam em um pecúlio considerável de obras, muitas esgotadas e raras, recheadas de autógrafos, de luminares da literatura brasileira, a despertar a admiração e a cobiça dos que com esse acervo se deparavam. Em artigo publicado no caderno Pensar, do jornal Estado de Minas, do dia 24 de março de 2001, assim falou da biblioteca do mestre Etienne o nosso amigo comum Renato Sampaio, abre aspas. Da biblioteca direi que Etienne, antes de se despedir da vida, começou a se despedir dos seus livros. Em 1996, bem ao início, comunicou ele a alguns amigos que necessitava se desfazer dela, convocando os mais próximos para ajudá-lo em tal propósito. E que biblioteca! Nela, aos milhares, a grande literatura do século XX e dos séculos que o precederam. Perfilava-se por inteira entre estantes e mais estantes. Em português, por natural, os grandes livros do Brasil e de Portugal, espalhados aqui e ali os clássicos e os modernos, a boa poesia
e a boa prosa, volumes e mais volumes, alguns em francês, outros em espanhol. A Recherche de Marcel Proust, em antiga edição da Gallimard, impressa em 19 volumes, contendo dedicatória longínqua do amigo Otto Lara Rezende, a obra completa de Tristão de Ataíde, uma camoniana de fazer inveja ao próprio Watt, toda a geração espanhola de 1898, os russos, os ingleses e muitos, muitos mais. Entre os brasileiros, boa parte em edições príncipes, um sem número de dedicatórias amáveis para quem sempre soube ser amável com os seus. Do amigo Otávio de Faria, a tragédia burguesa. De outro amigo, Fernando Sabino, a alegria de ter recebido naqueles dias sua obra completa, recém-editada pela Aguilar. A tal acervo, acumulado ao longo dos anos, somava-se outro inédito, inteiramente pessoal, as cartas, também em bom número, cartas de escritores e intelectuais, acompanhadas de um diário dele mesmo e de um romance também inédito de Otávio de Faria. Essa parte do acervo, hoje pertencente ao colecionador José Mindre, que a adquiriu após ser contactado para tal finalidade pelo bibliófilo Carlos Eduardo Araújo, um dos últimos, por mais recente, amigos de Etienne. Apesar de tão valioso acervo e do esforço feito em contrário, tal biblioteca, ainda em vida do seu proprietário, teve de ser desmembrada entre vários adquirentes. Recordo-me em particular que cerca de 80 volumes, todos de autores itabiranos, Carlos Drummond de Andrade, João Camilo de Oliveira Torres, Cornélio Pena, Daniel de Carvalho, foram adquiridos pela Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, pertencente à Prefeitura de Itabira. Quanto aos demais, boa parte diversificou-se entre amigos, professores e ex-alunos. Em boa hora, no entanto, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, adquirindo o que restou, conteve a dispersão. Fecha aspas. João Etienne Arregui Filho nasceu em 1918 em Caratinga, Minas Gerais. Estudou Humanidades no prestigioso Colégio Arnaldo de Belo Horizonte e diplomou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Lecionou disciplinas de literatura brasileira no Colégio Estadual de Belo Horizonte e na Faculdade de Filosofia Santa Úrsula, no Rio de Janeiro. Foi também professor no famoso Teatro Universitário da Universidade Federal de Minas Gerais, formando muitas gerações de atores mineiros. Foi célebre e estimado conferencista e ministrou muitos e diversificados cursos, participando de congressos no Brasil e no exterior. Exerceu intensa atividade jornalística em vários jornais e revistas do país. Foi membro da Academia Mineira de Letras, para a qual foi eleito em agosto de 1959, se tornando o primeiro sucessor da cadeira número 10. Como professor, lecionou ainda as disciplinas História Geral, História do Brasil e Português, em Belo Horizonte e também no Rio de Janeiro. Foi tradutor e organizador de antologias, publicou crônicas e estudos em diversos jornais e revistas, especialmente em O Diário de Belo Horizonte e na revista A Ordem, do Rio de Janeiro. Além disso, foi autor de livros de poesia como Dia e Noite, publicado em 1947, As Desesperanças, em 1957, e do livro de contos Os Tristes, publicado em 1976. Em 1984, recebeu a medalha Santos Dumont, do governo do estado de Minas Gerais. Tenho aqui comigo uma edição do mencionado livro de contos, Os Tristes, com uma dedicatória escrita por João Etienne nos seguintes termos: ao Carlos Eduardo, bom leitor, bom companheiro e amigo dos livros, vai este que espero você goste. Com o melhor abraço, João Etienne Filho, Belo Horizonte, 18 de abril de 1997. Esse livro mereceu atenção e críticas elogiosas de escritores, poetas e críticos, dentre os quais podemos citar Carlos Drummond de Andrade, Emílio Moura, Hélio Pólvora,
Alceu Amoroso Lima e Ares da Mata Machado. Drummond expressou o seguinte juízo, abre aspas: a sugestão ovidiana do título já era um convite à leitura, e os contos foram se deixando ler, com um jeito manso e melancólico de vida observada por alguém que a finura do olhar junta uma sensibilidade profunda. A primeira mulher é um sonho acordado que vem e passa, ou não passa, fica para sempre na memória. Seu Alcíades, seu Clarindo, Romualdo, você soube fixá-los no papel com o jeito que eles têm na vida, sem artifício literário. Segundo Alceu Amoroso Lima, abre aspas, os contos são excelentes, alguns mesmo primorosos, como o de Mariana ou do Homem Duro que Chorou, e acima de tudo essa pequena obra-prima da menininha e do pai abandonado, que fica para lá de todos os louvores, e no qual o poeta Etienne e o contista herdeiro de Ribeiro Couto se confundem para nos deixarem na memória um momento inesquecível de emoção, de ternura, de sofrimento e de tristeza. Você tem o talento dos ambientes, das atmosferas, seus contos são sempre instantâneos da vida. Essa captação dos contornos e das irradiações quase invisíveis e inaudíveis das coisas e dos seres é o que os seus tristes nos comunicam, como o Cornélio Pena soube fazer nos seus romances e Ribeiro Couto nos seus contos. Dirá o poeta Emílio Moura, abre aspas, os tristes dou-lhe também meus parabéns. Não são simples fragmentos literários, mas a fixação de algo que nos transmite vida realmente vivida e sofrida. Fecha aspas. João Etienne Filho faleceu em 1997. Sua carreira literária é marcada por uma produção que reflete temas da realidade brasileira, especialmente a mineira, explorando as complexidades humanas e sociais com uma abordagem sensível e crítica. Sua obra é relativamente curta, mas de grande relevância. Ele publicou principalmente contos e poesia, que exploram o cotidiano e as nuances de vidas comuns, com uma ênfase especial nas paisagens e tradições mineiras. Suas histórias são caracterizadas por um profundo conhecimento da psicologia dos personagens e por uma linguagem rica e expressiva. Esses testemunhos reforçam a importância de João Etienne Filho como um escritor que, embora não tenha alcançado grande fama, deixou um legado. Embora diminuto em termos quantitativos, foi significativo quanto à sua qualidade literária, especialmente no que diz respeito à representação da vida e da cultura mineira. Etienne teve uma atuação significativa como crítico literário em O Diário de Belo Horizonte, como já dissemos, onde ele se destacou por seu rigor analítico e seu profundo conhecimento da literatura. Ele não apenas resenhava obras literárias, mas também contextualizava as produções dentro de um panorama mais amplo, muitas vezes relacionando-as às correntes literárias internacionais e às particularidades da literatura brasileira. Seu trabalho ia além da simples apreciação estética. Ele abordava questões culturais, sociais e históricas que influenciavam a produção literária, mostrando-se um crítico atento às transformações de seu tempo. Em suas críticas, demonstrava uma preocupação em dialogar com os leitores, oferecendo-lhes uma visão clara e acessível, sem perder a profundidade e complexidade das análises. Ele buscava revelar as camadas mais sutis das obras, apontando aspectos formais e temáticos que poderiam passar despercebidos por leitores menos atentos. Essa habilidade de equilibrar erudição com clareza fez dele uma figura respeitada no meio literário de Belo Horizonte. Além disso, Etienne era conhecido por sua capacidade de identificar novos talentos literários. Ele frequentemente dedicava espaço em suas colunas para destacar obras de autores emergentes, contribuindo para a renovação e o enriquecimento do cenário literário local e nacional.
Essa abertura para novas vozes e estilos era uma marca de sua atuação como crítico, tornando-o uma ponte entre diferentes gerações de escritores. Essa faceta de sua personalidade foi destacada pelo jornalista Humberto Werneck no seu livro O Desatino da Rapaziada, Jornalistas e Escritores em Minas Gerais, publicado pela Companhia das Letras em 1992. Destaco o seguinte trecho da referida obra, abre aspas. A importância maior de João Etienne Filho como intelectual, no entanto, não está propriamente naquilo que escreveu, e sim no seu trabalho de mineração de novos talentos para a literatura. Incansável no esforço de formação de poetas e ficcionistas, sempre disposto a ler originais, referiu-se a si mesmo, em mais de uma ocasião, como um Mário de Andrade dos pobres. Fecha aspas. E continua Humberto Werneck no parágrafo seguinte, abre aspas. Dele se dizia que a cada 6 meses revelava ao mundo uma nova fornada de escritores. Nos anos 50, por exemplo, emprestou sua experiência aos garotos. O romancista, crítico e poeta Silviano Santiago, entre outros, do grupo que o escritor José Nava rotulou de Geração Passarinho. Passarinho porque, no dizer do irmão do grande memorialista, seus integrantes vinham comer alpiste literário na mão de Etienne. Seu mestre, Alceu Amoroso Lima, de quem foi secretário por alguns anos no Rio de Janeiro, via nele o Pedro Álvares Cabral das novas gerações mineiras. Fecha aspas. Assim, João Etienne Filho desempenhou um papel crucial em O Diário de Belo Horizonte, assim como nas demais atividades culturais nas quais se embrenhou, não apenas como crítico literário, mas também como um formador de opinião que ajudou a moldar o entendimento e a apreciação da literatura em sua época. Sua contribuição para o jornal e para a cultura literária mineira foi marcada por uma combinação de rigor crítico, sensibilidade estética e um compromisso com a valorização da literatura brasileira. Concluo essa modesta homenagem recitando um poema que eu vi da boca do próprio Etienne há tantos anos atrás. O poema Isto é Meu. O ideal de beleza que persigo, isto é meu e morrerá comigo. O que houve, o que há e o que haverá de mim para contigo, isto é meu e morrerá comigo. O remorso de ser joio entre o trigo, isto é meu e morrerá comigo. A mágoa que não conto ao mais dileto amigo, isto é meu e morrerá comigo. O que me dilacera e finjo que não ligo, isto é meu e morrerá comigo. O que hei de levar ao derradeiro abrigo, isto é meu e morrerá comigo. E o que eu quero que se escreva em meu jazigo, isto é meu e viverá comigo.